E o episódio começa com Ishikawa chegando na escola, onde ele fica um pouco ansioso pelo início do ano letivo. E indo olhar em qual turma ele caiu, encontra Sekine, onde ela o avisa que eles caíram na mesma classe. E ele, surpreso, finge não se importar muito com isso. E indo direto para o quadro, pensa que não precisa se preocupar, já que mesmo que ele e a Yamada não estejam na mesma sala, ele poderia ir vê-la, pois a escola não é tão grande assim. E achando o seu nome, resolve não procurar o da Yamada e vai direto para a sala para que seja uma surpresa. E é assim que ele chega na classe e fica um pouco receoso em abrir a porta, quando finalmente ele abre e dá de cara com a Yamada, que claramente fica muito feliz. E toda eufórica grita o nome dele e sai correndo para segurar a sua mão, onde isso chama atenção e ele fica meio constrangido, pois ele queria manter a relação deles escondida. E vendo que todos estavam os observando, a Yamada solta a mão dele e finge cumprimentar a pessoa errada, no que ele pensa que ninguém cairia nessa, enquanto ela disfarça e cumprimenta outra menina, onde ele vai para o seu assento e pensa que precisa manter distância em lugares lotados, e essa seria a sua missão para esse ano. E nota que isso seria um pouco estranho, já que esse comportamento normalmente só é feito por pessoas que realmente estavam namorando. Enquanto isso, a Sekine tenta disfarçar e fala que a Yamada invade o espaço pessoal de todo mundo com uma certa frequência, e a incentiva a tocar em todos, inclusive nos outros garotos, onde Ishikawa, vendo isso, impede e tenta disfarçar, no que a Serena aparece na porta e rapidamente vai embora, e a Yamada sai correndo atrás dela. E chegando lá, ela tenta fingir que tinha ficado em outra turma, mas quando finalmente ela resolve falar a verdade, a Yamada diz que já sabia, pois seu sobrenome começam igual, e por conta disso o nome delas ficam exatamente um em cima do outro na lista. E a coitada da Serena já fica bem chateada por não conseguir fazer uma surpresa. Enquanto isso, vemos a Kobayashi toda triste, pois o seu nome não estava na lista, e pensando que reprovou, as meninas se questionam se ela poderia ter sido transferida e resolve ir à sala dos professores, onde após procurar um pouco, o professor diz que elas estão todas na mesma classe e pede desculpa, pois ele havia esquecido de colocar o nome dela lá. E ela fica realmente putaça com o professor, e sendo arrastada pelas outras meninas, vemos Ishikawa do lado de fora. E o professor, notando ele ali, pergunta por que dele estar parado na porta e questiona se ele tinha ficado chateado com a classe que ele ficou. E respondendo, diz que na verdade não, mas que ficou se sentindo mal por achar que o professor poderia ter mexido alguns pauzinhos para fazer com que ele ficasse na mesma sala que a Yamada. E ele simplesmente vira e vai embora, onde o professor chama o diretor e fala que sabia que ele ficaria bem. Ou seja, mano, o professor já fez a maldade de colocar ele junto com a Yamada. Já de volta à classe, as meninas acabaram de chegar, onde veem que algumas amigas de outras classes e até mesmo do clube de basquete estavam lá. E começam a se cumprimentar, onde a Yamada vai de fininho até o Ishikawa e, disfarçando, joga um bilhete na mesa dele e começa a bagunçar o cabelo de uma guria. E olhando o bilhete, dizia para ele esperar depois da aula, e assim a nova professora entra. Enquanto se apresenta, ele pensa onde estava o Adachi, e durante o intervalo ele o encontra deitado na escola como se tivesse morto e dá até uma zoadinha nele. E Adachi diz que estava esperando ele chegar para saber como estava na classe 1 e pergunta sobre as meninas, até mesmo usou a ele perguntando se tinha visto a calcinha de alguma delas, onde o Ishikawa responde que a vida não é uma comédia romântica, e o Adachi diz que a classe dele deve ser muito legal, já que tanto a Yamada quanto a Hanzawa, literalmente todas as meninas mais bonitas da escola estavam lá, e o chama para ele voltar para casa junto com a galera e avisando que ele deveria falar tudo sobre a classe 1. Voltando para a sala, vemos que alguns alunos estavam saindo, e assim que geral vai embora, Yamada vai mais rápido que um raio pro lado dele, onde ele a questiona pelo motivo de ter pedido para ele esperar. Nisso, ela diz que estava querendo entregar um presente, e assim que ele abre, ela o parabeniza pelo seu aniversário. E ele fica muito feliz, indo colocar achando que era um colar, é interrompido por ela avisando que é uma corrente de carteira, e ela pega para ajudá-lo a colocar. No entanto, ouvimos algumas meninas chegando e eles se escondem toda agarradinha embaixo da mesa do professor, e literalmente eles estão praticamente se beijando ali mesmo. E uma das meninas questiona a Sekine sobre Yamada e Ishikawa estarem saindo, e ela literalmente mete um nunca nem vi, doido. Mas diz que mesmo que estiverem, não há problema nenhum, já que pra Yamada isso daí não importa. Onde as meninas respondem que coisas assim precisam ser celebradas, e fala que no ano passado tinham duas pessoas que se gostavam, e por isso a turma toda montou uma festa surpresa e conseguiu fazer com que eles se convidassem para sair, e também os obrigaram a cantar e dançar juntos no festival escolar, onde uma delas diz que esses dois se separaram durante o intervalo, e a Sekine tenta imaginar Yamada e Ishikawa nessa situação e diz que parece muito divertido, e enquanto estava indo embora começa a planejar
festejar com elas e diz que precisaria de muito confete. Nisso, embaixo da mesa, Yamada pergunta pro Ishikawa se eles iriam sair e ele entra em choque. Porém, ela corta dizendo que isso era o que elas estavam se perguntando e dizendo que sim, ele começa a sair debaixo da mesa. Porém, a corrente de carteira estava presa na sua calça e Yamada tinha pisado sem querer, onde levantando a calça do bicho cai. E quando eles olham pra porta, vemos a Sekine observando tudo. E corta pro Ishikawa já voltando pra casa com os meninos, onde eles o perguntam como foi. E novamente o Adachi vem com essa conversa de calcinha e pergunta se ele chegou a ver alguma delas, onde ele pensa que na verdade quem mostrou alguma coisa foi ele. E um dos meninos menciona que a Sekine também estava na classe 1, onde o Adachi finge que não se importa, mas claramente fica desconfortável e muda de assunto, perguntando de quem o Ishikawa mais gostava, onde ele responde que não deveria achar que ele tem alguma escolha. E o Adachi diz que só queria saber como ele se sente na sua nova classe. O Ishikawa responde que não pensou muito sobre isso, mas que é muito bom ver que todos os meninos estavam com inveja dele, onde o Kanzaki menciona que também está na mesma classe, porém cabulou várias aulas para ver a Hara, já que eles não estão mais na mesma sala, e diz que ela fica muito mais bonita depois que fica um tempo sem vê-la. E respondendo, Ishikawa diz que ele está fazendo parecer que ela foi para outra cidade. E lá atrás, mano, tamo vendo que a Yamada tá seguindo o grupo há um tempo, onde o Kanzaki pergunta pro Ishikawa se é bom ele estar com a Yamada o tempo todo, e ele responde que sim, porém o Adachi acha um pouco estranho e questiona o motivo. E como a Yamada de lonjão já escuta aquela situação e toda fofinha tenta ouvir qual que é a resposta dele, no que o Ishikawa responde que isso daí é porque eles são amigos muito próximos, e andando um pouco mais à frente fala que vai ficar por ali, onde os moleque pedem para que ele volte com eles com mais frequência e se despedem. E a Yamada, vendo que ele se afastou um pouco, já sai de trás do poste e vem correndo atrás dele e pergunta se ele estaria muito ocupado. E assim começa o ano letivo. Já no dia seguinte, os alunos estão fazendo os exames de saúde anual, onde a Kobayashi se estica ao máximo para parecer ser um pouco maior, e a Yamada, vendo isso, acha que é uma boa ideia tentar fazer igual. E a instrutora já mete na lata dela que isso daí não vai fazer a menor diferença. E assim que todos fazem o exame, estão voltando para a sala e a Yamada sai correndo e tenta olhar os resultados de Ishikawa, onde ele percebe e tenta pegar o dela também, porém eles são vistos, onde ele diz que pediu para ela não fazer essas coisas enquanto eles estiverem em público, e ela responde falando que foi ele que estava gritando. E ele pensa que a menina não poderia saber o que ele sente pela Yamada, porque ele não queria ser obrigado a chamá-la para sair. E nisso, a Guri o questiona perguntando se eles estavam saindo, e o Ishikawa responde que não e mete o louco dizendo que eles apenas estavam fazendo o que a professora pediu, que basicamente ela pede que os alunos falem com pessoas que não costumavam conversar, para que eles consigam fazer 100 amigos, e conclui dizendo que isso é apenas para ganhar boas notas. No que a menina diz que não conversou muito com a Yamada e pede para que ela a chame de Kankan, onde a Yamada fala que vai chamá-la de Kana, e elogia bastante seu cabelo, dizendo que ele é muito grande e bonito, e Kana fica muito feliz, no que a Hanzawa chega e pede para que ela não chame assim, pois essa é a forma que ela a chamava. E nisso a Kobayashi chega do nada, onde ela diz que ela é amiga da Hanzawa há muito tempo, e a Yamada, pensando em uma forma de fazer um apelido carinhoso para Kana, chama ela de Panda, e eu não sei exatamente de onde que ela tirou isso, mas até aí a gente releva. Enquanto isso, na biblioteca, o Ishikawa pegava um livro da prateleira de cima, e a Yamada questiona o que ele estava fazendo. E ele diz que acabou de perceber que finalmente consegue alcançar as prateleiras mais altas, e fala que aumentou 6 centímetros desde o ano passado, onde a Yamada fica muito feliz. E diz que aumentou 15 centímetros em apenas um ano lá pela 5ª série. O Ishikawa fica desconfortável e pede para que ela não conte mais sobre essas coisas. E fala que esse é apenas um marco entre muitos outros, e a Yamada pede para que ele a deixe marcar a sua altura em algum lugar. E pega um canetão e, procurando um lugar mais discreto para que os funcionários não apaguem, vão pro fundo da biblioteca, onde ela pede para que ele fique parado e marque o seu tamanho. E chegando a vez dela, o anão do Ishikawa vai buscar uma cadeira e, subindo em cima dela, vê que ela marcou seu nome como Kyo, seu apelido carinhoso, e assim que ele marca a altura dela, escreve Ana ao lado. E ela, muito curiosa, vai lá para ver como que ele tinha escrito, e fica muito feliz
envergonhada a ponto de se enrolar na cortina, onde ele finalmente resolve trazer orgulho à nação e diz que costumava pensar que não queria crescer nunca, mas agora só quer crescer ao lado dela, fisicamente é claro. E ela diz que não se importa muito com isso e chama ele pra perto, onde ele pensa que quer se declarar pra ela ele mesmo e não sendo obrigado. E criando coragem começa a dizer que o amor que ele sente antes que alguém os encontre ele precisa, porém é cortado pela maldita da Hanzawa, cara, e essa filha da mãe merece morrer, véi. Todo esse tempo na luta e quando o cara finalmente cria coragem aparece essa desgraçada dessa noia. E ela tenta disfarçar, nisso a Yamada descobre com a cortina e tenta fazer com que ele termine, e o bichão até ia tentar de novo, porém a praga boa de morrer vem outra vez e puxa a cortina. E logo na sequência vai embora e esbarrando no banco deixa o livro cair e sai da sala, batendo em literalmente tudo. E a Yamada vai pegar o livro e vê que aquilo não era da biblioteca e diz que vai devolver. Já no dia seguinte vemos que estavam mudando os assentos da sala, onde o Ishikawa leva o seu assento para o novo lugar. E pensa que não se importa muito, mas se preocupa com a Hanzawa, que é a melhor amiga da Kana, a guria da festa. E ele se pergunta se ela seria do tipo que iria caguetar eles. E chegando no seu novo lugar percebe que é o canto onde os protagonistas dos mangás costumam ficar. E vemos que a maldita da Hanzawa cai justamente do lado dele, porém em uma atitude bem legal ela resolve pedir pra Yamada trocar de lugar com ela. E a cena pro Ishikawa, onde ele tenta agir naturalmente como se não a conhecesse, mas não consegue parar de sorrir. Já durante a aula, Yamada pede seu livro emprestado e ele diz que não, porém fica triste, pois finalmente depois deles terem ficado tão próximos, ele precisa afastá-la. E escrevendo um pedido de desculpa em seu livro, joga discretamente ele na mesa dela. E no final da aula, vemos que a Yamada saiu um pouco mais cedo, provavelmente para trabalhar. E por conta disso, eles não conseguiram conversar. E pensa se essa preocupação excessiva dele realmente pode fazer com que eles se separem, pois ela pode estar ficando cansada dessa desconfiança que ele está fazendo. E olhando para a mesa dela, nota o livro da Hanzawa com papel dentro, onde ele abre e vê uma carta escrita com a letra da Yamada, onde diz que ela é muito próxima ao Ishikawa, mas que isso não vai fazer com que eles comecem a sair, mas quer esclarecer que o Ishikawa é um cara muito tímido e pensa muito nos outros a ponto de ser difícil de assistir, mas que lentamente eles construíram a sua amizade, e o tempo que eles passam juntos é muito importante pra ela, por isso ela pede que a Hanzawa os deixe em paz. E o episódio termina assim, e cara, realmente esse episódio eles avançaram bastante, mas sem meme, pelo andar da carruagem, eles só vão realmente começar a namorar lá pelo último episódio. Mas diz aí o que você acha, pelo menos essa é a minha opinião. E se você tá curtindo esse anime, comenta aí que a gente vai saber que vocês querem a continuação e por isso vamos fazer aquela maldade. Enfim, é nóis rapaziada, fiquem com Deus, até a próxima, fui!